Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Lauro Braz de Campos nasceu em Capão Bonito, interior de São Paulo, e teve uma infância difícil por causa da pobreza. Seu pai era pedreiro e a mãe trabalhava lavando roupas. A família morou por anos no sítio, distante de tudo, e ele tinha que andar muitos quilômetros para chegar até a escola. A vida seguiu assim, com muita simplicidade, sonhos tímidos, até que um dia, quando estava servindo o exército, ele entrou em contato com uma verdade desconhecida e que se tornou irresistível para ele. Deus, de uma forma única, veio ao seu encontro e lhe trouxe fartura de paz, saciou a fome e a sede da sua alma. Depois de correr risco de detenção, expulsão, enfrentar comandantes e oficiais do quartel, até colegas da mesma patente, ele decidiu dedicar-se exclusivamente a Deus e viver pela sua causa. E agora nós vamos saber um pouquinho mais dos detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida, porque o Lauro está aqui com a gente. Muito obrigado, Lauro. Saiu lá de Ourinhos para vir aqui, né? Só para dar essa entrevista para a gente. Que honra. Muito obrigado, viu? Lauro, fala um pouquinho pra gente então da sua infância, né? Ela foi marcada pelo quê? A infância nossa foi muito difícil. Problemas, família de 9 irmãos. Família grande. Meu pai, ele, quando garoto ainda, assim, na sua juventude, brincando, ele machucou os pés. Ele teve que se aposentar um pouco antes da época, até por invalidez. E as dificuldades que vinham ali para alimentar a família, pelos recursos que tinham, eram constantes. Sempre tivemos o que comer, mas nunca suficiente. A ponto de um ovo ter que ser feito para dividir para 2, 3 dos irmãos ali. Difícil, Cama né? dividida, com os meus 2 irmãos mais velhos dormiam juntos e eu com a minha irmã dormíamos na mesma cama de capim, que era feito nesse período. Vocês moravam num sítio? Uma boa parte nessa infância foi no sítio. E vocês viviam do quê? Plantávamos algumas coisas, eu me lembro que desde os 6, 7 eu já ajudava na roça ali. E a lavoura comum da região ali de Capão Bonito mesmo. Puxa, Laura, eu fico imaginando assim uma criança, né? Hoje, é lógico que ainda existe essa realidade, mas se você parte, né, de uma mentalidade, né, de uma pessoa que cresceu numa cidade grande, a gente fica imaginando assim as dificuldades, né? Agora, por outro lado, você, quando você avalia, você acha que você teve uma infância difícil, uma infância triste? Não vou dizer difícil, uma infância triste? Não, minha infância foi feliz, a gente brincava, jogando umas bolas que a gente mesmo montava, eu e meus isso que eu acho irmãos, interessante, né? os amigos ali. Então nós tínhamos, quando chegava o sábado à tarde, domingo, que alegria. E mesmo assim os pais, a gente ajudava, trabalhava, mas eles cuidavam para nós continuarmos estudando também. Certo. E essa coisa de você estudar, né? Como que era essa coisa de ir para a escola? Você morava longe da escola? Uns 3,5 km, 4, estrada de terra, subida, descida. E isso em 3 escolas rurais, uma inclusive numa igreja, que continua lá a igreja, uma capela. Ali viajávamos eu, meus irmãos, e era uma classe só, que tinham 4 séries, não é? Olha. E viajávamos ali, saímos bem cedo e 1 e pouco da tarde estávamos em casa. Que realidade diferente, né? Laura, qual foi a influência religiosa que você recebeu na sua infância? A influência religiosa foi a religião da minha família ali, no catolicismo mesmo, né?
sempre prezando para nós seguirmos, irmos às missas, fazer perseverança, primeira comunhão, crisma, isso eu fiz até mais do que uma vez, uma delas. A primeira comunhão eu fiz 2 vezes, porque eu era muito novo. Quando fiz o primeiro, o bispo pediu que eu fizesse novamente. Quer dizer que o envolvimento da sua família com a Igreja Católica era um envolvimento sério? Fortíssimo. Que coisa interessante. E, por exemplo, no caso dos seus irmãos, eles também receberam bem essa religião, seguiram a religião da família? Seguiram, bem seguido. Tem um irmão, inclusive, que é líder dessa igreja, né? Um padre. Interessante isso, né, Lauro? Você tem um irmão que é padre. E você não é mais católico, né? Agora, curioso isso, porque você foi criado numa base, você recebeu, lógico, uma educação cristã, que já foi te orientando, né, num certo caminho. Laura, e você ali, né, fazendo parte dessa família grande, né, super envolvido com a Igreja Católica, você gostava desse envolvimento? Gostava bastante, porque o grupo nosso de amigos ali, todos nós frequentávamos, íamos à igreja sábado à noite, às vezes domingo, depois saímos, né, mas nós éramos unidos nisso daí, em seguir aquilo que críamos. Você tinha um relacionamento com Deus? Você orava, lia a Bíblia? Bíblia, eu me lembro, eu ganhei um pouco antes de eu fazer a crisma da minha avó, que era minha madrinha de batismo também, uma Bíblia do Novo Testamento, mas eu lia muito pouco, muito pouco. Você naquela época já tinha ouvido falar em igreja adventista? Nunca. Nunca tinha ouvido? Nem sabia que existia. Que interessante. Como que você veio ouvir falar de igreja adventista? No quartel, no exército, um lugar até difícil, né, de alguém falar alguma coisa de religião, e eu descobri que tinha um ali, dessa religião, para mim, estranha. Como que foi isso, Lauro? Fala um pouquinho mais pra gente. Quando estava no quartel, veio ali um grupo que eles dão bíblias, não é? Gideões internacionais, eles deram uma bibliazinha que tem o Novo Testamento e Salmos e Provérbios. E eu um dia comecei a ler, estava ali dentro do quartel, eu morava dentro do quartel, é laranjeira que chama quem mora dentro do quartel. E eu estava lendo a bibliazinha e passou um rapaz ali, que bom que você está lendo a Bíblia, você está gostando? Eu falei, estou gostando, não entendo direito. Ele até sugeriu, quer que eu te explique? Eu falei, não, fica tranquilo. Porque eu sabia eu falei, não, isso é crente, eu não quero. Eu falei assim, não, eu continuo lendo aqui mesmo. Espera só um pouquinho, isso daí é crente. Então quer dizer que você tinha uma imagem de crente. Tinha uma Qual a imagem... imagem de crente que você tinha na sua cabeça? Crente é um negócio assim, um povo esquisito, meio quadrado, que fora da realidade, pensam que estão buscando a Deus e não estão. Era isso que eu pensava. Olha, que coisa. Então quando ele se ofereceu para estudar a Bíblia com você, você já logo... Eu falei para ele, não quero não, obrigado. E como que continuou? Aí, nesse período, eu fui promovido a cabo. E aí eu estava de cabo da guarda um dia no quartel e ele estava de soldado da guarda. Ele viu que eu estava lendo naquele momento ali, ele estava com um grupo de soldados, mas eu estava ali junto, mais perto do sargento da guarda. Eu estava lendo a bibliazinha. Falou, você está entendendo? Falei, sim, eu estou. E não estava entendendo nada, não é? De tal forma que passou esse período, uma outra oportunidade também de serviço de guarda, e ele falou, Lauro, você quer que eu te explique para você ser o melhor católico? Olha. E aí passou uns 2 dias, eu cheguei assim, eu quero, me explique. Só uma curiosidade, Lauro, quantos anos você tinha nessa época? 19. 19 anos. 19 anos. Mas é muito curioso isso, né? Quando a gente pensa hoje num jovem de 19 anos, por exemplo, se interessa por tanta coisa, o mundo oferece tantas oportunidades, né, de coisas interessantes. Por que você acha que você estava interessado em estudar a Bíblia? Imagino que é o Espírito Santo que vai trabalhando com os seus sinceros, né? E mesmo a pessoa que me deu essa influência, eu ficava vendo o povo, as pessoas ali, os amigos, cheio de homens, não é? Nossa companhia eram 96, imagina que alojamento 996 homens ali. Aí conversa de tudo. E ele é uma pessoa que se guardava com a sua esposa, com a sua namorada na época, e hoje é esposa. Eu ficava vendo o povo zombando porque ele era um rapaz puro e ficavam fazendo chacota dele. E eu falei assim, não, ele tem que escolher a parte dele, tá certo ele, em certo sentido, né? E na hora que eu ia vendo essa influência, essa parte negativa, eu falei assim, olha, esse camarada tem alguma coisa diferente. Que interessante. Fala um pouquinho pra gente, Lauro, do seu estilo de vida nessa época. Um estilo de vida, um jovem tranquilo, prezava pela pureza,
Da bebedeira, eu fugia. As baladas, na época não era balada que a gente chamava, mas eu distanciava. Ali ligavam várias mulheres, moças, se oferecendo para sair. Isso era constante, não é? Chamávamos lá Maria Batalhão. Iam de quantidades ali e eu falei assim, não é isso que eu quero. Então Puxa, que eu coisa gostava das bonita. coisas mais certas um pouco. E aí então chegou o dia que, depois do testemunho dele, né, de você ver que ele era mesmo um rapaz diferente, que você também se identificava com esse estilo de vida, né? Aí você chegou para ele e pediu o quê mesmo? Pedi que ele me explicasse a Bíblia, mas eu continuaria sendo católico. Eu ajudava, frequentava as igrejas militares ali. Inclusive, um tenente tinha desistido do sacerdócio e era o meu comandante do pelotão. E a esposa dele tinha sido também uma freira e estava ali. E eu frequentava a igreja, ajudava eles naquela parte. E aí eu falei assim, eu vou continuar. Ele começou explicando a Bíblia para mim daí. O que ele começou explicando da Bíblia? Ele pegava uma parte que você estava interessado? Como é que foi Não, essa? foi uma sequência. Explicou sobre a origem da Bíblia. Entendi. Depois foi crescendo ali sobre volta de Cristo, sinais, volta de Cristo, milênio. Você se lembra, nessa época, de alguma verdade que ele apresentou para você, bíblica, que era totalmente nova para você? Eu me lembro quando ele foi falar sobre os 10 mandamentos. Eu recitei para ele os 10 mandamentos, do jeito que eu sabia. Ele falou, agora, onde está na Bíblia? Eu falei, eu não sei. E aí ele falou assim, mas vamos ver aqui nos lugares. Ele mostrou para mim Êxodo 20 e Deuteronômio 5 e eu falei, mas tá alguma coisa errada aqui. Ele falou, está errado aqui na Bíblia ou naquilo que você conhece? E aí, para mim, foi algo bem diferente e interessante, né? Não teve como fugir. Puxa vida, quer dizer, os 10 mandamentos que você tinha aprendido, na verdade, não estavam coerentes com os 10 mandamentos da Bíblia, né? Da Bíblia. E isso de qualquer Bíblia, não? De qualquer Bíblia. A Bíblia que eu usava era a minha Bíblia, a Bíblia católica. Entendi. E ali na Bíblia católica estava da maneira que normal de todas as Bíblias, né? Isso foi uma coisa nova para você, uma novidade. Totalmente nova. Aí você começou a ver essas verdades diferentes e o que começou a acontecer? Devagar a gente vai fazer, mas eu estou me interessando por esse negócio, né? Eu ficava imaginando, olha, é sábado, ele falou do sábado, a gente vai assimilando as coisas e comecei a fazer coisas diferentes que eu fazia de sábado, mesmo não estando indo à igreja, cultuando nada. Eu ali no meu ambiente mesmo, eu me dedicava a pensar nas coisas de Deus, leitura, comecei a ler a Bíblia, ler bastante a Bíblia, li rapidamente vários livros da Bíblia. Que interessante. Laura, a gente vai dar uma paradinha aqui um minutinho na nossa conversa. Como você vê, uma pessoa interessada por descobrir das coisas da Bíblia, de repente se envolve nesse mundo e algumas mudanças começam a acontecer. Qual foi de fato o ponto da virada na vida do Lauro? É isso que a gente sabe daqui a pouquinho, depois do intervalo. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio, eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o 3º doutorado. Durante os 2 anos de mestrado, eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou o Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Lauro Braz Campos. E ele vinha dizendo no bloco anterior apesar de estar fortemente enraizado em suas tradições religiosas, ele tinha muita vontade de estudar a Bíblia. E um dia, alguém começou a estudar a Bíblia com ele. Algumas verdades novas foram aparecendo. E seu comportamento foi mudando, não é isso, Lauro, que você começou a dizer? Totalmente. Totalmente. Essa foi, é por isso, né, que é uma virada de 180 graus, né? Só para a gente se situar melhor, Lauro, com quantos anos você foi para o Exército? No dia 3 de fevereiro, completei 19 anos, era o dia que eu estava entrando. O dia que você... 88. 88. 1988. Quanto tempo você ficou lá até começar a estudar a Bíblia? Final de 88 comecei a estudar a Bíblia. Final de 88. Estudou a Bíblia por quanto tempo? Uns 4 meses. Uns 4 meses. Saiu do Exército? Não saí, fiquei. Aí comecei a frequentar a igreja. O rapaz que me deu estudo deu baixa e me deixou o endereço de 2 igrejas, a de Campinas e a de Capão Bonito. E um dia, sábado de manhã, eu falei, eu vou conhecer essa igreja, e fui na Joaquim Novaes. Mas que coisa interessante. Espera. Você estudou a Bíblia, né, com esse acompanhamento do seu amigo por uns 4 meses. Isso foi suficiente para te dar vontade de ir a uma igreja protestante? Foi suficiente, porque ele estudou, ele deu baixa, saiu do quartel, um mês depois eu falei, eu vou procurar essa igreja. Mas é muito interessante isso, Lauro, porque você tinha me dito agora há pouco tempo que você tinha um forte preconceito, né? Crente, que é isso, aquilo e tal. E agora está lá você, num sábado pela manhã, com o endereço na mão, procurando uma igreja adventista, sozinho. Sozinho. Que coisa interessante isso. É o trabalho silencioso do Espírito Santo, né, que vai amolecendo, e tem coisas que ele vai tirando, preconceitos mesmo que temos, e vai colocando aquilo que é real. Por que você foi a essa igreja nesse sábado, Lauro? Eu fui porque eu estava inativo ali no estado de serviço, como morava ali, poucas pessoas. Aí você falou assim, vamos lá para ver como é. É isso. Peguei o ônibus em frente do quartel, desci perto da prefeitura, falaram-me que a rua era perto, e caminhei um pouquinho e cheguei na igreja. E ali entrei na igreja, gostei, achei meio estranho no começo, várias pessoas falando ali, depois eu entendi que era Como uma assim, escola. várias... Eram pessoas falando no sentido, uma conversando, explicando a lição e todos podendo participar. Ah, sim, eles estavam divididos... Divididos em classes, que nós chamamos. Ah, tá, estudando um tema da Bíblia. O tema da Bíblia. E depois começou um programa, um culto, e era um culto diferente. Eu até falei, nossa, o culto aqui é diferente. A pessoa fala um pouco e canta, fala um pouco e canta. E eram 4 que estavam cantando. E o programa todo foi essa parte musical e falado. E depois descobri que era Arauto do Rei que estava ali fazendo o programa. Olha, que legal! Poxa vida, você foi num dia especial para a igreja. A formação daquele período lá, espetacular. A partir dali, Lauro, até o momento em que você tomou mesmo uma decisão, que foi o ponto da virada na sua vida, quanto tempo passou? Isso foi final de fevereiro, junho, começo de junho, eu cheguei para a pessoa, olha, eu queria me batizar. Lauro, você pediu um batismo. Pera lá, me explica melhor, eu quero entender que negócio, que revolução é essa capaz de fazer uma pessoa que era totalmente preconceituosa a pedir o batismo em uma igreja protestante? O poder de Deus, ele faz maravilhas na vida daqueles que se deixam ser dirigidos por ele. Ele dirige e chega o ponto que você não tem como fugir. É um milagre, né, É Lauro? um milagre de Deus. Que coisa bonita. Lauro, você se lembra de algum momento em que você estava pensando, não sei que momento foi esse, mas que você falou, quer saber? Eu tenho que me batizar nessa igreja. Teve um momento, uma revelação, o que aconteceu? Numa semana de oração que teve lá, o pastor falou, a minha primeira semana de oração que eu assisti, falava a respeito da necessidade da gente se entregar totalmente a Cristo. E uma das mensagens que ele falou foi do jovem que chegou para Jesus e onde foi dito, uma coisa te falta. E para mim, naquele momento, o que faltava era eu ser batizado para poder estar seguindo totalmente a Cristo Jesus. Foi uma decisão corajosa, né, Lauro? E nem avisei minha família. Eu imagino. Nem avisei. Eu imagino. Por que você diria, Lauro, voltando um pouquinho, né? Antes desse momento de você começar a estudar a Bíblia, por que você diria que era praticamente impossível você se converter?
Ah, impossível, porque o convívio meu, o preconceito que eu tinha, a visão distorcida em relação daqueles que tinham a Bíblia, que usavam a Bíblia como uma regra, isso daí não tem como explicar. Não tinha chance, Não, né? chance. A minha chance era difícil. A minha criação, alguns amigos que eu tinha lá, o convívio, tudo contribuía para que eu não me tornasse um crente. Mas o poder de Deus é grande, hein? Lauro, que obstáculos você teve que enfrentar logo naquele momento, né? Você acabou de dizer que se batizou, nem contou para a família. Eu tomei a decisão em junho. Aí falaram, não, você tem que frequentar a classe bíblica, mas eu já estudei a Bíblia. Aí tive que frequentar uma classe bíblica e fui batizado em outubro. Ou seja, você se batizou 100% consciente, né, de todas as... Eu pedi o batismo, ninguém me forçou. Na realidade, muitos ali nem sabiam que eu estava dentro da igreja. Olha. Ali, e Deus trabalhando comigo, chegou, quero batizar, e mesmo assim, falou assim, não, você tem que estudar a Bíblia, eu já estudei, pode fazer pergunta. E aí só fui batizado no batismo da primavera. Em outubro. Que obstáculos você enfrentou? Enfrentei obstáculos ali, o serviço é de 24 horas. Você entra às 8 da manhã de um dia e sai 8 horas do dia seguinte. E escala vermelha e escala preta. Escala vermelha é de sábado e domingo ou feriado. Escala preta durante a semana. E quando caía a escala preta de sexta, era um problema. Porque 8 da sexta de manhã até 8 horas do sábado. E escala vermelha, eu corria o risco de sábado. E era um obstáculo tremendo ali. Mas Deus foi comigo. Muitas vezes tive que chorar, ir no local secreto de oração. E local secreto de quartel é banheiro. Ajoelhar em cima de um vaso sanitário para clamar a Deus, Senhor, eu não vou vir trabalhar porque eu quero seguir os seus mandamentos, então faça alguma coisa. Eu não quero transgredir o seu mandamento, mas não quero também cair nos problemas que isso vai dar para mim. Que pressão, né? Eu fico Pressão imaginando um grande. superior a você te cobrando o que é sua obrigação e você, por convicções religiosas, ter que dizer não. Eu E imagino muitas que isso... vezes eu senti ali a mão de Deus, formatura que teve, que tinha que aparecer ali. Eu não apareci na segunda-feira pensando que ia acontecer alguma coisa. O meu nome estava ali como se eu tivesse presente. Alguém respondeu a chamada para mim. Eu perguntei, até hoje não descobri quem respondeu a chamada para mim. Que coisa, Lauro. Lauro, fala um pouquinho pra gente, agora um tempo já se passou. O que aconteceu da sua vida a partir dali? Olha, como eu já disse, tinha sido promovido a cabo já nesse período. E quando eu recebi meu primeiro salário, um salário na época equivalente a uns 10 salários mínimos hoje, para mim aquilo ali, um salário mínimo já era muito. Imagino. E eu falei, quero ajudar a minha família. O único lugar que tinha porta era o banheiro, e mesmo assim tinha que ficar escorado, cortina, tinha as irmãs já moças ali, não é? E eu comecei a reformar a casa dos meus pais daí. Uma mudança financeira também. Que coisa bonita. Ali, e a família, nesse período, já foi vendo as mudanças também, não porque eu estava ajudando ali, Sim. a aceitação deles, nesse particular, em relação a eu mudar de igreja, eles falaram assim, não, está acontecendo e está sendo bom. Que coisa então, bonita isso. Positivo. Lauro, hoje, para você manter a sua fé, né, para você manter as suas convicções, o que você faz? Comunhão com Deus. Eu não posso ficar um dia sem me comungar com Deus. O que significa isso, comunhão com Deus? Que coisa é essa? Estudar a Bíblia, orar, falar de Cristo para os outros também, em todas as oportunidades que temos. Isso é uma coisa que te fortalece. Isso me fortalece. E que te mantém. Mantém. Lauro, nós vamos agora fazer umas perguntinhas rápidas para a gente conseguir te conhecer o máximo. Conhecer a verdade sobre essa pessoa que sofreu uma transformação de 180 graus em sua vida. Vou fazer umas perguntinhas, tipo um ping-pong para você, tudo bem? Fala pra gente o que vem à sua mente quando vem a palavra vida. Deus, Beleza. minha família, Sucesso. estar no céu, Dinheiro. necessário, Perdão. é o que nós precisamos. Educação. Educação, sem ela, não tem como a gente sobreviver. Pecado. Um mal. Futuro.
Maravilhoso. Um privilégio. Minha família. Um pedido. Salva-me, Senhor. Um medo. Mentira. Uma grande verdade. Jesus. Uma grande mentira. Viva a vida. Casamento. Alegria completa. Morte. Tristeza. Liberdade. O que nós todos precisamos. Envelhecer. Tranquilo. Fracasso. Fracasso. Perdição. Justiça. A de Deus. Um sonho. Eu e minha família morando com Jesus no céu. Um versículo da Bíblia que te acompanha. São João 14. São 3. 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que esse versículo é importante para você, Laura? A esperança, não é? Ali tem de algo muito melhor do que aquilo que nós achamos que é melhor nesse mundo. Laura, o que a gente deseja para você e para sua família é que realmente a sua fé cresça cada vez mais, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, continue te usando para abençoar também a vida de outras pessoas. Muito obrigada porque você veio aqui. E o que você encontra no programa 180 Graus é isso. Histórias de testemunhos de pessoas que tiveram uma vida transformada. E é assim que a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje. Felizes por ouvir essa história tão linda, esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, prazer ter você com a gente, até o próximo programa.